nossos estudos. Lembrando que ainda estamos falando sobre as inteligências e hoje nós vamos falar sobre a inteligência existencial. Então, quando a gente fala das inteligências, nós estamos abrangendo os conhecimentos que já estão, como segundo alguns pesquisadores, cientistas, estudiosos, têm insistido em comunicar a cada um de nós que nós temos dentro de nós, já agregado, todas as informações, todas as inteligências, mas que é necessário fazer um exercício diário e constante para que possamos realmente compreender e vivenciar essas inteligências. Então, hoje nós vamos abordar sobre inteligência existencial. Então, vamos lembrar que é curioso que dentro da hipótese das múltiplas inteligências, enunciada desde 1983 por Gardner, que é um seguidor de Piaget, professor da Universidade de Harvard, já se considerava adicionar uma outra inteligência. Já estudava essa nova inteligência. E aí passou a ser chamada inteligência existencial. Ela está muito ligada ao conceito espiritual. Porque estamos falando de uma doutrina espírita, né? Nós temos essa doutrina espírita consoladora, balsâmica. É a doutrina espírita que tem combatido esse materialismo, porque tem nos informado de uma forma mais ampla, com janelas maiores, essa possibilidade do entendimento de dois mundos que vivemos, que é o mundo físico e o mundo espiritual. E a par desse mundo espiritual e pelo conhecimento que a doutrina tem nos passado, nós então combatemos muito dessas informações materialistas, dessa doutrina materialista, que visa somente a ciência tradicional. E essa inteligência existencial, ela vem também já bem elaborada dentro desses conhecimentos espirituais. Então, os mistérios do universo, a vida, o depois dessa vida, já é bem essencial para esse conhecimento que temos. Então, nós podemos encontrar muitas respostas que vai envolver, então, essa inteligência existencial. Da mesma forma que acontece com o resto das inteligências, existem certas predisposições genéticas e ambientais que favorecem o maior desenvolvimento de umas inteligências sobre as outras. Em minúcias, se a gente conseguir particularizar mediante alguns estudiosos, nós vamos perceber que eles estão fazendo um estudo minucioso das inteligências. Segundo algumas divergências, chega-se a 15 inteligências. É chamada as múltiplas inteligências que o ser humano possui. Nós, nesses estudos baseados nessa doutrina, que é a doutrina balsâmica e consoladora que nós conhecemos e que explica tantas coisas que vivenciamos, nós vamos adentrar nessas 4 inteligências. A inteligência da razão, que é a racional, a inteligência emocional, que está dentro do nosso cérebro límbico, a inteligência espiritual e agora a inteligência existencial. Pelo menos por enquanto, essa construção de conhecimentos são as 4 inteligências que reportam a nossa existência como ser espiritual numa vivência na carne nesse momento. No entanto, todas e cada uma delas podem ser estimuladas utilizando as atividades que promovem o desenvolvimento concreto das diferentes inteligências. Então, essas 4 inteligências, ela abre espaço para que cada uma delas tenha outras características e outros caminhos para explicar a pluralidade das inteligências. Então, a inteligência espiritual e a inteligência existencial, ela é caracterizada por um alto nível de desenvolvimento do restante das inteligências. Por quê?
que supõe que o conhecimento profundo e a transcendência final das habilidades implicadas em todas elas. Cada uma dessa inteligência, ela tem as suas características, elas têm as suas ponderações e tem o seu caminho, né, que está dentro do nosso cérebro, tanto o cérebro somático, do soma, que é o cérebro físico, quanto o cérebro espiritual, e que já agrega essa inteligência no desenvolvimento contínuo e que depende muito de nós, que depende muito da nossa atuação como ser humano. Então, a variação é enorme e se perde no tempo de nossa história humana. Falamos em um sentido mais amplo dos questionamentos que nos tornam pessoas em busca de conexão com o mistério do universo. Na verdade, o que abre espaço para nós, em especial nós espíritas, que estamos estudando, a gente percebe as indagações, os questionamentos que possuímos no dia a dia. Querer entender do universo, querer entender do macrocosmo, porque somos um microcosmo no entendimento desse macrocosmo. Essa gravura aí reporta muito bem, né? O eu, né? Essa individualidade na busca de compreender todo esse universo. Então, a gente se sente muito pequeno em relação a esse amplo conhecimento, mas também já dentro de um patamar de desenvolvimento, tanto intelectual quanto espiritual, que já angariamos algumas respostas. Então, são sem julgamentos de valores. Ou seja, compreender a vida na sua essência, na sua plenitude, mas cabendo dentro do nosso cérebro, da nossa evolução e da nossa condição de entendimento. Dessa forma é que acontece com o resto das inteligências. Existem certas predisposições genéticas, ambientais, que favorecem o maior desenvolvimento de uma inteligência sobre as outras. Então, depende da evolução do espírito, depende da capacidade intelectual, depende das leituras, do estudo, depende da forma que você vivencia, a sua postura perante a vida, perante as questões, tanto negativas quanto positivas, tudo isso influencia a sua visão. No entanto, a inteligência existencial está presente em todas e em cada uma das pessoas. Então, isso é fato. Da mesma forma, quando nós falamos, todos nós somos médios. Sim, uns mais que outros, de acordo com a sua mediunidade, de acordo com a sua predisposição de comunicação com outro mundo. E a gente vai percebendo que todas e cada uma delas podem ser estimuladas, utilizando as atividades que promovem o desenvolvimento concreto das diferentes inteligências. Então, no dia a dia, nós podemos sempre estar estimulando o conhecimento dessas inteligências. Então, uma vez que conseguimos captar as características e o entendimento dessas inteligências, é provável que, à medida que o tempo vai passando, esse conhecimento interno, né, que a gente absorve, a gente começa, então, a relatar situações nossas, fatos, e conseguir compreender e dar respostas das nossas indagações, que muitas vezes fica por anos a fios, para que a gente possa compreender de verdade, dentro de palavras, de conceitos, de conhecimentos, que realmente casa e é conivente conosco. A inteligência existencial também é chamada de inteligência transcendental, porque se refere à faceta do ser humano que o leva a se aprofundar em aspectos existenciais. Tipo, né? Quem somos nós? Qual o propósito da nossa vida? Qual a nossa missão? Como que ocorre a morte? O que ocorre após a morte? O que é o universo? O que é o cosmos? Quem é Deus? O que é Deus? Então, essas indagações que são filosóficas e que ela existe há muitos milênios de anos, a gente vai percebendo que são situações ou são curiosidades, podemos assim falar, que na simplicidade da palavra, são curiosidades
que muitas vezes nos reportamos a algo, a uma energia ou alguém, para compreender de fato a vida. E a inteligência espiritual, aliás, a inteligência existencial, ela é caracterizada por um alto nível de desenvolvimento do restante das inteligências, pois supõe o conhecimento profundo e a transcendência final das habilidades implicadas em todas elas. Então, se a gente fizer um segmento, nós vamos ter, primeiro, o desenvolvimento intelectual, na busca de um cérebro pensante, que é o cérebro racional. Aí estamos a desenvolver a inteligência racional. Depois, caminhamos para a inteligência emocional, na compreensão das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Depois, caminhamos mais um pouco nessa busca, né, do espiritual, do entendimento de nós, criaturas, com o Criador, e adentrando mais um pouco sobre essa inteligência existencial. Então, contempla questões tratadas geralmente no âmbito da filosofia, mas, na verdade, são questões inerentes a todo ser humano. Por mais ignorantes que já fomos, a ignorância espiritual, mesmo os homens da caverna não compreendiam a chuva, não compreendiam o trovão, já era um questionamento. Por que acontece isso? Como acontece isso? E sempre colocava como se fosse algo que estivesse longe deles. Então, criou-se o nome de deuses, para que pudesse explicar aquilo que era inexplicável no momento. E nós somos assim. Quando nós não temos conhecimento de situações, muitas vezes nós explicamos pelo abstrato. Quando esse abstrato se torna concreto, nós já temos, então, uma identificação maior desse conhecimento mais palpável. Mas à medida que a gente vai caminhando, as coisas vão transformando e a nossa mente vai se abrindo, assim como o nosso cérebro, e a gente, então, vai fazendo sempre questionamentos, tendo respostas capazes de explicar das nossas curiosidades, das nossas indagações, dos nossos questionamentos. Em essência, o homem tem anseio de responder a essas questões em diferentes momentos durante o transcorrer da sua vida. Quem de nós não tivemos tantos questionamentos sem resposta? Né? Nós temos uma que é muito, muito interessante, que até na escola, quando a gente começa a desenvolver o lado intelectual das crianças, se pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É uma resposta que ainda não tem, não é palpável, né? Então, assim, essas respostas, eu falo assim, mas isso é tão pequeno, sim, é tão pequeno, mas para quem é uma criança que não tem entendimento, e nós, que até hoje, no nosso estudo profundo, na nossa filosofia consoladora, nessa doutrina que é bem questionável, que é a filosofia, quantas vezes nós perguntamos, o que é Deus? Ou então, quem é Deus? Quem de nós tivemos respostas? Engraçado que a semana passada teve uma pessoa que me pediu um livro. Se eu podia indicar para ela um livro que falasse de Deus. O que é Deus? Quem é Deus? Como que Deus criou tudo? Eu falei, olha, eu não conheço esse livro. Não tenho essa resposta para te dar. E nem eu mesmo sei o que é Deus ou quem é Deus. O entendimento que nós temos de Deus, ele ainda é muito aquém. Não justifica, não explica, não esclarece o que temos de tão grandioso que é o universo. Então, na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade emocional, na nossa capacidade espiritual e através da inteligência existencial, com certeza nós ainda temos que Deus é uma energia, que Deus é algo superior, que Deus, como o livro dos Espíritos nos justifica. O que é Deus? É a supremacia de tudo. É o início de tudo. Mas e o início de Deus?
Nós não sabemos e não temos capacidade. Então, isso até nos auxilia a entender os nossos questionamentos quando nós abrimos a esse volume, né, para poder escutar dessa inteligência existencial. Ao longo do último século, nossas sociedades fomentaram valores totalmente opostos à espiritualidade. Nós vivemos hoje em uma sociedade onde o consumismo é muito grande, o individualismo, uma vaidade exacerbada, materialismo, egoísmo, e que deixou a inteligência existencial um pouco esquecida. Porque o homem, numa visão ainda muito ampla para fora, para o exterior, e o homem esqueceu que o seu foco não é lá fora, é dentro de si mesmo. Então, essa carência de valores espirituais tem acarretado grandes crises existenciais, pessoais, sociais, que colocam em evidência a necessidade urgente de fomentar esse tipo de inteligência, que é a inteligência existencial na nossa sociedade, na sociedade humana, para que possamos recuperar uma visão muito mais profunda sobre o ser humano, sobre a vida, sobre o universo, sobre o cosmos. Quem somos nós? O que estamos aqui a fazer? Quais são as nossas metas? Como explicar que cada momento estamos aqui, em outros estamos lá? Por que tem que ser assim? Por que tantas divergências e explicações relacionadas a esses questionamentos, mediante a cada templo religioso? Isso, na verdade, são crescimentos, são entendimentos, são questionamentos que não têm uma resposta pronta, não é uma receita de bolo. São essas informações, são esses questionamentos e essa busca de resposta é que faz alavancar o progresso, é que faz alavancar a nossa memória, o nosso cérebro, o nosso conhecimento. Então, essa inteligência existencial busca respostas sobre o sentido da vida, gosta de debater e de refletir, gosta de filosofia, estuda a forma de pensar de outras pessoas. Aí nós temos N situações, cientificamente falando. A psiquiatria, a psicologia, a neuro e tantas outras que estudam o quê? Estuda o cérebro, estuda a mente, estuda o ser humano na sua essência espiritual, estuda o corpo humano, estuda os corpos sutis, de tudo que nós já compreendemos da doutrina espírita como esse ser de luz, essa centelha divina que somos. Essa é a grande verdade e a grande beleza que a doutrina espírita nos traz, de adentrar folha após folhas de cientistas, de médicos, de neuros, de psiquiatras, com estudos experimentados, produzidos, e que faz com que as coisas vão acontecendo mediante a vida de uma forma tranquila e que nós vamos absorvendo a cada época e entendendo melhor. Então, a inteligência existencial, a mais nova inteligência adicionada à lista, está sendo estudada por Gardner. Refere-se à preocupação e formulação de perguntas sobre a vida, sobre a morte, sobre o universo. É a inteligência dos religiosos, dos líderes espirituais, dos devotos e de tantos teólogos e de tantos e tantos outros. Por quê? É a busca, é a compreensão, é o entendimento, capacidade de atuar em relação aos limites extremos do universo, de posicionar em relação a elementos da condição humana, como o significado da vida, o sentido da morte, o destino final do mundo físico, psicológico, experiências profundas como o amor de outra pessoa ou a total imersão numa obra de arte. Então a gente fica observando que quando adentramos esse caminho das inteligências, quando adentramos a questão da abertura das consciências, da compreensão de quem somos nós, a gente também aprende através do exemplo daquele
cara que entende profundamente de uma arte, que ele é capaz de chegar frente a um quadro e ele conseguir absorver ali todo o entendimento, toda a postura, toda a linguagem, né, afetiva daquele quadro. Tem gente que tem essa capacidade de adentrar esse caminho, descortinar o sentimento do artista com o seu trabalho. Então, quando o autor refere a uma obra de arte, a imersão em uma obra de arte, a entender o amor profundo de uma outra pessoa, ele abre esse leque de informações para uma coisa que nós ainda não temos a capacidade ou a sensibilidade tão aflorada, mas que nós já temos essa visão. Talvez não tenhamos as respostas, mas já temos essa visão. E somos capazes, mesmo nos nossos conflitos, do não entendimento, mas de abrir os olhos para essas possibilidades. Então, a habilidade de formular questionamentos filosóficos acerca do ser, de existir. A inteligência existencial, conflitos internos, se sobrepõem até em pessoas emocionalmente inteligentes. Conseguir trabalhá-las pode formar competências como autocontrole, reduzir a ansiedade, reduzir quadros depressivos. Por que falamos disso? Porque as crises existenciais, ela vem muito nesse momento quando nós estamos realmente em crise, quando nós estamos no processo da indagação, quando nós estamos em busca das respostas de quem somos, por que sentimos isso, por que sentimos aquilo, por que eu sou diferente do outro, por que o outro passa uma mesma situação que eu estou passando, ele não tem a mesma reação. Então, isso é muito maravilhoso, isso é muito grandioso para a gente compreender, primeiro, a individualidade de cada um de nós. Segundo, a luminosidade que cada um de nós caminhamos. E a capacidade de domínio das nossas emoções e da compreensão. Então, hoje, estudando, eu vi um cientista colocando um cérebro, que eu vou até tentar ver se eu consigo transferir isso em figura, um cérebro positivo e um cérebro negativo. A interferência dos pensamentos, dos valores na nossa vida, a capacidade de curar através do pensamento no entendimento de Deus na sua essência maior, a capacidade de mentalizar situações, coisas, pessoas, enfim, o todo, para alcançar objetivos, para o lado do bem, da construção, de uma determinação, de uma responsabilidade. Então, quando a gente começa a vivenciar essas nossas verdades, a gente começa a descobrir em nós habilidades, talentos e formar competências, porque só através dessa competência, desse entendimento, é que nós vamos buscando esse autocontrole. Nós temos capacidade, sim, de selar, né? Essa condução, de conhecer novas estradas, de saber como caminhar, como conduzir e nos preparar para o amanhã. São saltos, são pontes que fazemos constantemente, diariamente. O Criador e a criatura e a vida, a criatura e a morte, a criatura e a filosofia, a criatura e a ciência. E nós somos aptos a ter todas essas aberturas mentais, através do momento em que colocamos o nosso lado espiritual para o rumo, não dos materialistas, mas do espiritual, na definição de uma evolução, de um amor maior, de uma leveza, né, na compreensão de Deus, da misericórdia, da caridade, do amor, da paciência, da tolerância e de tantas outras situações que estamos passo a passo compreendendo. Gente, alguma pergunta, algumas colocações, por gentileza, pode interferir, tá? Dentro da inteligência da existência,
da compreensão, dessa inteligência da transcendência, né, vamos dizer, existe interesse por temas não mundanos. O que acontece com a vida hoje? Nós valorizamos muito mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Vou colocar esses dois parâmetros para a gente ter uma compreensão maior. Então, o interesse nosso é mais para as coisas mundanas. A partir do momento que você começa a caminhar dentro dessa trilha, adentrando a essas inteligências, ele vem nos explicar interesse por temas não mundanos. Porque é onde o homem começa a paralisar os seus passos, buscar ficar só, orar, meditar, tentar se compreender, silenciar. Então é onde vem os questionamentos, a origem da vida, o sentido da morte, o propósito de nossa existência, o universo, abertura de consciência, tantas outras. Praticar a essas inteligências e adentrar a inteligência existencial é buscar o desinteresse pelas práticas sociais normativas, normalizadas, o lazer caro, o consumo, vivenciar o capitalismo, sobrepor. Eu assisti uma palestra hoje que eu achei super interessante, onde o Sandro falava que estamos vivendo um momento, dois mundos. O mundo real e o mundo virtual. Se você abrir o Instagram, o Face, de muitas pessoas, você vai ver a necessidade que tem de manter um status, sempre um clique, quando está bem vestida, quando está numa festa, quando está em boas companhias, lugares bonitos, viagens. Se coloca como se estivesse em um mundo realizado, em uma vida completa. E esconde a sua própria miserabilidade, o sofrimento, a dor, a depressão, o pânico, a doença, né? A sua própria desgraça. Se esconde e visualiza no mundo virtual as suas riquezas, os seus propósitos, de aparecer para o outro como uma pessoa extremamente feliz. Então, isso já é muito corriqueiro, isso já é muito apresentável para os grandes pesquisadores, para os grandes espiritualistas. Então, quando a gente vê que, a partir do momento que houver esse desinteresse por essas práticas, por esse consumismo de se apresentar a minha casa, o meu carro, né? A minha roupa, nós estamos saindo do mundano e buscando o espiritual. Transcendência do físico e experiências de união de todos os elementos do universo como um todo. É fazer essa união, o eu e Deus, o micro e o cosmo. É experimentar essa união dos elementos do universo. Atitudes em concordância com esses valores e afastando dos valores que deteriorizam a condição humana, inveja, egoísmo, usurpação, agressividade, intolerância, falta de perdão e tantos outros. Interesse por conhecimentos e por práticas espirituais. É quando a pessoa começa a entender que isso aqui é passageiro, que isso aqui é momentâneo, que é uma escola, onde a cartilha do Cristo, que é o Evangelho, ensina a caminhar com mais tranquilidade, mais paz, mais amor e, acima de tudo, dentro de uma fraternidade e de uma caridade. Anseio de servir, ajudar o outro, transcendendo o egocentrismo, saindo fora de si e buscando o outro. Fazer a caridade sem olhar a quem. Nos mínimos gestos, nos mínimos detalhes. Até mesmo de parar para ensinar alguém onde que fica uma rua, de sair
doar um prato de comida, de dar um copo com água. Então, assim, de um olhar, de um bom dia, isso é o anseio de ajudar, isso é transcender esse egocentrismo. Necessidade de cuidado pessoal. Por que esse cuidado pessoal? Cuidar com a alimentação, do exercício físico, dos hábitos saudáveis. Por quê? Porque considera o corpo como um receptáculo da alma. É um presente divino, onde hoje esse corpo habita o espírito, a centelha divina, mas sem utilizar disso para sobrepor aos demais, no sentido de vaidade pessoal, capacidade de autoobservação e observar o entorno através das perspectivas mais profundas, de conseguir transcender a nossa visão do mundo de ilusão para o mundo espiritual, de olhar o outro com os olhos do coração. Defesa dos valores universais, como a paz, o amor, o silêncio, a sabedoria, a verdade, a bondade, a caridade, a harmonia, fraternidade, enfim. Poderia ficar a noite inteira citando essas boas qualidades ensinadas pelo Cristo. Curiosidade permanente, constante, necessidade de crescer em nível existencial, através das explicações espirituais. Prática de meditação, concentração, oração, mas naquele momento de entrega total, de silêncio, de esvaziar, desprender, porque é nesse silêncio que a gente escuta aquele toque interno, aquelas batidas internas, na busca do cosmo, de Deus e de nós. A inteligência existencial consiste na habilidade de entender questões profundas relacionadas à existência, sentido da vida e a temas espirituais. Quem somos, onde estamos e onde vamos, e até mesmo de onde viemos, para onde vamos quando daqui sairmos. Quem de nós não tem essa curiosidade? Será que eu vou para o nosso lar? Né? Será que eu vou para outra pátria? Ou, de repente, será que eu vou ficar lá naquele chacal? Naquela situação onde a minha mente vai se martelar pelas minhas atitudes, pela minha postura? Esse tipo de existência se manifesta através de um forte interesse por buscar respostas sobre a espiritualidade, sobre Deus. A capacidade de pensar em temas abstratos. Quantas coisas temos, quantas indagações temos sobre temas abstratos? Como eu falei, Deus é um tema abstrato. Nós não temos capacidade de ter esse conhecimento. Quando se fala de Jesus, nós ainda criamos, mesmo de uma forma ilusória, daquele homem bonito, né? Loiro, dos olhos azuis, verdes, sei lá. Aquele homem europeu. Criou-se um retrato de um homem bonito para passar a sensação de uma coisa boa, de um homem de paz, de um homem de amor, de um homem fraterno. Mas temos, já é concreto na nossa mente, que é um ser humano, que é um ser de luz, que é um Cristo, que veio aqui na Terra para nos ensinar o amor. Então, essa capacidade de pensar em temas abstratos, nós temos, mas ainda indagamos e paralisamos, porque não existe a resposta. Mas o indagar do concreto, fazemos diariamente. Ver o mundo a partir de outras perspectivas. E quais são as novas perspectivas para o mundo? Como o mundo caminha? O que está acontecendo com a nossa juventude? O que está acontecendo com os nossos velhos? Com os nossos anciões? O que está acontecendo com as nossas crianças? Então, quando a gente parte a analisar essas novas perspectivas da ciência, da cura, de tantas doenças,
de tantas enfermidades e conseguir compreender que a mente cura, que temos dentro de nós um dedo de Deus, como nós vimos em aulas passadas a respeito da inteligência espiritual, essa capacidade de acionar esse botão que faz mudar o rumo da nossa vida, que faz enxergar melhor a todas as tempestades que atravessamos. Adquirir uma ideia sobre o universo e qual é a nossa posição dentro desse universo. Quem somos de verdade? Como nos colocamos? Como um ser mundano, da vida de ilusão, ou como um ser espiritual, sentido pequeno, mas ao mesmo tempo grande, perante as verdades de Jesus? Capacidade de autoobservação. Quem sou eu? Como eu estou nesse momento? O que se passa comigo? Por que eu estou sentindo tudo isso? O que está acontecendo comigo? Como me curar? Como mudar o meu rumo? Como absorver as informações constantes, diárias, intensas? Como assimilar cada uma delas e ter uma vida de paz? Como buscar essa paz? Então, quando a gente entra nessa capacidade de autoobservação, a gente fica horas e horas a indagar e observar do entorno através da perspectiva profunda. É o momento de filosofar. Eu e o meu próprio espelho, as minhas projeções, as minhas qualidades, os meus defeitos. Então, são tantas situações que nós estamos atravessando e que a gente muitas vezes tem hora que indaga, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que não falar, meu Deus, obrigada por estar acontecendo isso comigo? Porque cada situação que eu vivencio, quando ela é negativa, é o momento que eu entro em uma crise existencial. Eu vou buscar essas verdades através da inteligência espiritual e existencial. Eu vou buscar essas verdades através da transcendência, do conhecimento, da luz, né? A gente vai buscando os novos caminhos. É como subir uma escada. Vai ter momento que a gente precisa parar para respirar. Cansei, minhas pernas estão doendo. Calma, deixa eu adquirir força para continuar. Assim é a vida. Assim é o que nós estamos vivendo. Capacidade, defesa dos valores universais. Defender a paz, defender o amor, defender a sabedoria, defender a bondade, a verdade, a caridade, a harmonia. Essas essências que nós precisamos agora começar a observar, ampliar a nossa visão. Curiosidade permanente e capacidade de crescer. Crescer em nível existencial. Combater, controlar o nosso cérebro límbico, o nosso cérebro emocional, controlar as nossas emoções, adquirir controle para as nossas emoções. Atividades que favorecem o desenvolvimento da inteligência existencial. Então, são algumas para a gente poder ver se já entramos, pelo menos, nesse patamar de abertura. Eu abri uma porta e tem várias verdades me esperando. Então, a contemplação ou meditação para ascender ao conhecimento profundo das coisas. Será que já conseguimos aquele momento de paralisar, de ficar intacto, estático, fisicamente falando, e a mente aberta com todos os pensamentos que povoam constantemente, ininterruptamente, e conseguir colocar cada pensamento no seu devido lugar, questionar, responder, esvaziar, meditar, entrar em contato com a natureza, entrar em contato com os seres espirituais, entrar em contato com os anjos guardiões, que são esses momentos em que nós nos envolvemos nessa energia, onde nós criamos uma comunicação interna,
onde nós conseguimos expor com clareza a nossa psicosfera mental, abre-se esse patamar de comunicação sem linguagem verbal, eu e eu e Deus, eu e o universo. É um momento de altamente silêncio, é um momento grandioso de meditação. Meditar, orar, vigiar, se comportar, se convocar, para que possamos ajoelhar perante o nosso próprio altar e comungar. Como eu estou caminhando? Quais posturas que eu tenho? Não de silenciar e ser covarde com a vida. Não de cruzar os braços perante as situações. Mas de ser valente com amor, transpor os nossos sentimentos, fazer ponte para chegar onde queremos, mesmo que seja de situações negativas, de fazer o outro compreender que eu estou sofrendo, que está doendo em mim, que está me incomodando e que eu não estou conseguindo sobreviver com aquelas pontuações do envolvimento, da convivência em casa, no trabalho, no social, nas amizades. Porque quando você também começa a guardar, não, mas eu tenho que ser tolerante, eu tenho que ser silencioso, eu tenho que ser paz. Mas onde que está essa paz se você está engolindo situações que estão te deixando cada vez mais angustiado, machucado, nervoso? Porque quando transcende essa capacidade de silenciar e de se olhar, eu estou abrindo uma brecha para o autoconhecimento. E eu tenho que me respeitar dentro do processo de evolução que eu me encontro. Se eu ainda sou uma pessoa que eu não consigo calar mediante a fala do outro, eu vou começar a trabalhar essa situação. Não para que eu cale movido de mágoa e de ódio, mas que eu cale perante a fala do outro, entendendo que o outro não consegue me envolver na sua psicosfera mental tóxica e doentia. Mas isso tem que ser com muita clareza e com muita verdade. Porque enquanto isso estiver acontecendo, a necessidade de você colocar para fora, ela é grandiosa, porque senão você acumula essas energias tóxicas e desenvolve doença. E o que a inteligência espiritual nos diz? O que a inteligência existencial também nos diz? Que sejamos um caminho de paz, um caminho de bênção e um caminho de luz. Que seja, sim, o caminho das indagações, dos questionamentos, mas, acima de tudo, que esse caminho ele seja terno, brando, leve, porque é um caminho do aprendizado. É o caminho da auto-revelação. Que muitas vezes, como eu comentei lá atrás, o que o Sandro falou, da gente querer no virtual colocar uma grandeza de status, de poder do mundo da ilusão e pegar as nossas miserabilidades e colocar debaixo do tapete. Essa transcendência dessa meditação da oração e do silêncio, ela nos traz o contrário. É colocar para fora a nossa miserabilidade. E depois de conhecer essa miserabilidade da alma, começar a polir, a nos envolver de sentimentos bons, para que possa extrair todo o nosso lado sombra, toda a nossa maldade, que todos nós carregamos. Carregamos dois lados, o lado bom e o lado ruim, o lado luz e o lado sombra. Quando aprendermos a dançar, né, colocar esses dois lados frente a frente, nós estamos adentrando a inteligência espiritual e caminhando para a inteligência existencial. Quando calamos, mas a dor permanece, nós não calamos. Nós fizemos um processo de aceitação pelo silêncio.
E isso pode trazer um processo ruim, negativo, futuramente. Então, o fomento da inteligência existencial se torna imprescindível atualmente como meio para combater a falta de valores que impera em nossa sociedade, que originou uma pobreza espiritual global, que é isso que eu estou tocando nesse assunto, tentando colocar o dedo nessa ferida, que causa a maioria dos males que nosso mundo está vivendo. Por que tantas pessoas doentes? Vamos parar para pensar nisso? Por que somos ainda tão doentes? Por que estamos tão doentes? Porque ainda vivemos as nossas miserabilidades escondidas nos nossos tapetes. A construção interior da casa de cada um de nós, ela é da nossa própria responsabilidade. Arcamos com cada tijolo que colocamos nessa construção. E depois dela pronta, nós vamos fazer a nossa mobília. E a nossa essência é que faz a decoração da nossa casa. E essa essência, ela se diz muito da energia mental que somos envolvidos diariamente. A nossa energia mental é ela que diz quem somos de verdade. É por isso a capacidade que têm os espíritos que estão desencarnados, sejam eles algozes do passado ou bons que nos auxiliam, eles nos conhecem pela nossa psicosfera mental. Porque nós somos leais, nós somos honestos, nós somos verdadeiros com aquilo que pensamos. Aqui nesse momento, encoberto por essa couraça, essa matéria pesada que chamamos de corpo, não temos a capacidade de ler o pensamento do outro. Mas quem está do outro lado, a comunicação ela é pelo pensamento. Então nós sabemos direitinho quem está ao nosso lado, de acordo com o que nós pensamos, o que nós vivenciamos e o que nós criamos diariamente. Como exemplo de manifestação da inteligência existencial, poderíamos falar do seguinte: qual o comportamento que teremos, ou que poderíamos ter, mediante algumas situações? Então, diante de um ataque à integridade pessoal, né, quando somos atacados na nossa integridade, quando alguém já está com essa inteligência existencial, já de passo a passo, da racional, emocional, espiritual e atingindo a inteligência existencial, responde com sobriedade, detendo a agressão de uma maneira firme e clara, mas sem violência. Somos capazes de falar: não estou satisfeito, não gostei da sua postura, não me fez bem, a sua fala não condiz com o que eu estou pensando, ou com a minha situação, ou com a minha postura, mas fala com sobriedade, com leveza, mas sem violência. No meio de um conflito, incentivar as pessoas envolvidas a questionar o ocorrido. O que aconteceu? Como que criou esse processo? Quem começou? Por conta de quê? Né? Quais as causas? Como que nós podemos solucionar esse problema? Vamos criar uma perspectiva construtiva? Né? Vamos partir de novo do início? Então, é o conselho, é a modelação, é a construção de um bem comum que avalia um e outro, sem colocar o peso maior, nem nenhum nem outro, mas compreender que as duas mentes que cria essa discórdia, elas são diferenciadas, porque cada um tem o seu patamar de desenvolvimento e de evolução espiritual. Atração por práticas como leituras boas, espirituais, bons filmes, bons papos, boas conversas, né? Amenizar mais o coração. Fala-se que boas mentes, mentes grandes, fala de boas ideias. Que sejamos essas mentes grandes que falam de ideias, mas que não falam de pessoas. Que quando tivermos a vontade de falar de pessoas, falemos de nós mesmos, criticamos a nós mesmos, né? Na hora de tomar decisões, necessidade de agir em consenso com o restante das pessoas implicadas. Então, assim, que seja o global,
com a maioria, ouvir cada um, né? Não ser o líder ditador, mas ser o líder conselheiro, que pega todas as informações e consegue fazer daquilo ali uma boa resolução, um bom caminho, atendendo a todos. Ações solidárias, ações respeitosas, cuidadosas, pacíficas, fraternas. Isso aí são exemplos de manifestação de inteligência existenciais, que nós já poderíamos estar fazendo, mas que ainda não tivemos essa oportunidade, porque ainda não crescemos, não abrimos essas verdades, ainda não atingimos essa capacidade, mas estamos aprendendo. E para desenvolver a inteligência existencial do qual Gardner nos fala, é necessário, em muitos momentos, não apenas tolerar, mas querer a solidão. Porque só a solidão, só o silêncio mental, só o silêncio de estar só, sem ninguém ao lado, é o silêncio, né? Essa solidão não é a solidão da alma de estar envolvido com muita gente, sentir só. É a solidão por si só, de estar só, de não ter ninguém ali que chame a sua atenção, porque sua atenção volta totalmente para você. Também seria recomendável utilizar outros recursos que estão ao nosso alcance. A filosofia, o diálogo socrático consigo mesmo, a meditação, a complexa arte de viver de forma consciente, apreciando o aqui e agora. E um convite à introspecção. Olha que maravilha, aquela escadinha que você sai lá do coração, sobe até o cérebro e fala assim, vamos fazer, vamos bater um papo aqui agora, né? A prática da introspecção é a arte de nos investigarmos acuradamente a nós mesmos, com o propósito de localizar erros e acertos, as boas qualidades, as más qualidades, as virtudes e os defeitos, o sucesso, o fracasso, sempre sob a perspectiva do aprendizado. É o momento que sentamos na cadeira e à nossa frente se folheia, né, livros, revistas, onde passa nosso próprio filme, e nós vamos compreendendo, e do outro lado, janelas que são postadas mediante os ensinamentos que já vivenciamos em tantas outras reencarnações, em especial o ensinamento do Cristo, que ensina a ser pacífico, ser obediente, ser resignado, ter resiliência com você e com os outros. Então, tudo que nós já aprendemos, nós começamos a colocar em prática quando entramos nesse processo de introspecção, não da solidão doída, não da depressão, mas a solidão de uma construção, de um rever, de passar em revista. E aí nós temos André Luiz, que nos vem com essa informação. Cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros, porque no esquecimento do próprio eu, você poderá então concentrar as suas energias mentais na prece, de vez que, desse modo, o seu pensamento erguer-se-á vitorioso para servir em nome de Deus. E a viagem espiritual, ela é individual, ela é pessoal, não pode ser organizada, não pode ser regulada. Não é verdade que todos devem seguir um caminho. Escute sua própria verdade. Então, Randans dá essas palavras quando a gente para olhar, que a gente lê, que absorve, que bebe, a gente vê como é importante um grande estudioso, uma grande estudiosa, um bom cientista, que através de estudos de anos e experimento, nos traz palavras que em poucos ensinamentos, né, a gente consegue absorver cada um. Quando eu falo que a viagem espiritual é individual, eu paro nesse individual. Como que ela é individual? Deixa eu analisar. Como que eu posso caminhar espiritualmente sozinha? E ela é pessoal, então ela é minha? Eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas? Olha que resposta boa. Eu tenho o direito, sim, de escolher o que eu quero na vida. Eu não preciso ter obediência para com os outros, porque eu preciso escolher o meu próprio caminho, porque Deus me fez um ser inteligente. E para a gente poder encerrar, toda ciência haverá de falhar se suas lentes não se voltarem para o sol da verdade, caindo mais e mais profundamente no abismo da especulação cega, dentro dos quadrados da tridimensionalidade, sem forma de resgatar. Os olhos que se recusam a olhar diretamente para a luz se confundirão dentro do cone de sombra
que sua resistência à verdade projetará em suas estradas na penumbra do pensamento. Porque sem Deus não há ciência, não há nada. Nem cientista para questionar a sua existência. Existem muitas dúvidas em relação a esta nova era. Há muitos anos vivemos adormecidos e hipnotizados pelo sistema e esquecidos de quem somos. Até onde sabemos, começamos nossa história pela era do fazer, quando o poder é detido pelos proprietários de terras. Depois, pela era do ter, e o poder foi transferido para os proprietários das indústrias, os banqueiros e os grandes comerciantes. Mas, finalmente, estamos entrando em uma nova era, chamada a Era do Ser. Então, eu deixo essa reflexão, né, para que a gente possa analisar de tudo que eu já falei, de todos esses questionamentos, e a gente vê esses três entendimentos da nova era. A era do fazer, a era do ter e agora a era do ser. Em qual era nós ainda estamos? Então fica a indagação. E só para encerrar de verdade, queremos mostrar que é possível prevenir as doenças, tratando a espiritualidade primeiro, por meio do perdão e da gratidão, além de reforçar outras atitudes positivas, como solidariedade, compaixão, humildade, paciência, confiança e otimismo. Diz ele, que não se importa com eventuais céticos no meio científico. Para o centro de pesquisa, há um conjunto de evidências que indicam que diversas expressões da espiritualidade têm impacto significativo na saúde, no bem-estar, associadas a menores níveis de mortalidade, depressão, suicídio, uso de drogas, ou mesmo internações e medicamentos. Então, isso aqui são palavras de alguns cientistas que chegaram a essa informação, onde estudaram a mente, o cérebro, a oração, a meditação, e compreenderam que somos uma essência divina, na nossa própria individualidade, cada um cuidando de si, mas dentro de um todo. Estamos no caminho de fazer toda aquela era para entrar nessa era do ser. Mas saber entrar na era do ser, descartar, né, desconstruir, tirar todos os paradigmas do ontem e adentrar esse novo caminho, de não mais ter olhos do mundo mudando, mas sim olhos espirituais. E assim estamos encerrando os nossos estudos da noite, agradecendo a espiritualidade maior, a figura do nosso querido e amado